Vamos para a estrela do universo, Miguel. Bom dia. Estou a falar de ti, claro. Estrela do universo. Estou a falar da estrela do Nunca fui universo. tão bem tratado. A última fronteira. Vamos lá então conhecer novidades dessa investigação astronómica e hoje trazes as anãs castanhas e planetas vagabundos. Ora, vamos lá ver. Nada com um fim de semana quentinho para falar de planetas vagabundos. Sempre coisas extraordinárias. Sempre. Ainda por cima começamos com uma acidental, ou acidente, que foi mesmo o nome que recebeu esta anã castanha que nós agora vamos conhecer. E quando falamos em anãs castanhas estamos a falar de algo que, olha, não é um planeta, mas também não é uma estrela. Estamos a falar de corpos que geralmente têm massas compreendidas entre 15 a 75, 13 e 75 vezes a massa de Júpiter. Ou seja, muito mais massa do que um planeta, mas não massa o suficiente para dar origem às reações nucleares no seu interior para transformar hidrogênio em hélio, que é o que define também uma estrela. Portanto, é ali um intermédio, as anãs castanhas. Mas nascem como se fossem estrelas e, lá está, por não conseguirem depois ter reações, o que é que acontece? Nascem muito quentes e depois, ao longo do tempo, vão, obviamente, arrefecendo. E, portanto, tentar descobrir e perceber a temperatura dessas anãs castanhas permite-nos também percebermos a idade dessas próprias anãs castanhas. Ou seja, mais quentes são mais jovens, mais frias são mais velhas. Ora, a acidental, como foi assim denominada, é mesmo isso. Ninguém estava à espera de a encontrar. Está apenas a 50 anos-luz de distância. Daniel, é aqui mesmo ao lado. Praticamente. Isso é que é incrível, como é que continuam a ser descobertas corpos celestes tão perto. Tão perto, e mais do que isso, e muito frios. Muito frios quer dizer que também são muito pouco brilhantes. E o frio também está ligado à cor destes corpos. Qual é a cor mais fria daquelas que nós estamos habituados a ver? É o vermelho. Qual é a cor mais quente? É o azul. Estrelas azuis são mais quentes do que estrelas vermelhas. Parece que é um bocado contraintuitivo, não é? Mas, quando olharam para esta estrela, o brilho desta estrela dizia, desta anã castanha, aliás, dizia que estamos perante uma anã castanha fria. Muito fria. Para teres uma ideia da temperatura destas anãs castanhas, elas podem ir desde temperaturas dos 100 graus até, olha, a mais fria que se conhece, tinha até a temperatura de 16 graus negativos. Portanto, podem atingir mesmo graus negativos. E, portanto, os cientistas olharam para esta anã castanha e viram no brilho, pelo brilho, bom, ela é muito fria. Olha, mas depois olharam para a cor. E a cor diz que ela não é tão fria como diz o brilho. E, portanto, há aqui um contrassenso que levou os cientistas a colocar algumas hipóteses para aquilo que estavam a ver. Então, será que estavam a olhar para uma anã castanha com uma massa muito, muito baixa, com baixa gravidade e muito, muito jovem? Ou será que estávamos a falar de um planeta vagabundo? Ou será que estávamos a falar de uma estrela esquisita, um resto, digamos assim, estelar da fase final de uma estrela, como, por exemplo, uma anã branca, ou então aquela que foi a proposta mais aceite pelos modelos apresentados por estes astrónomos? Estamos, então, se calhar, perante uma anã castanha fria, isso é o que nos é dito também pelo brilho, antiga, e de muita baixa metalicidade. O que é que isto quer dizer para os astrónomos? Quer dizer que tem muitos poucos componentes para além do hélio. É sobretudo hidrogênio, é sobretudo hélio. Isso quer dizer que as camadas mais externas desta atmosfera são muito finas e, portanto, nós conseguimos olhar para as camadas mais internas, e se é mais internas são mais quentes, desta anã castanha. Ou seja, ela tem uma espécie de um striptease, mas que é dado pelo químico e que engana um bocadinho sobre as suas próprias propriedades. Ou seja, o brilho diz que é fria, a cor diz que é um bocadinho quente. Portanto, há aqui um mistério muito interessante à volta desta anã castanha. Mas olha, para além das anãs castanhas, um outro tema absolutamente extraordinário são os planetas vagabundos. Ou seja, aqueles planetas, ou planetas sem órbita gravitacional, são aqueles exoplanetas que por alguma razão foram expulsos da sua estrela que os hospedava. Imagina um planeta de grandes massas, os planetas de grandes massas que dão um pontapé gravitacional a um planeta e ele acaba por vaguear pelo espaço. Ora, um conjunto de cientistas olhou para os dados do telescópio espacial Kepler, que é um caçador de exoplanetas, que por acaso conseguiu encontrar, à custa de uma coisa chamada microlente gravitacional, 4 planetas vagabundos. O local onde encontrou é notável. Primeiro lugar, microlente gravitacional. Quando nós temos uma estrela em segundo plano e uma estrela em primeiro plano, a luz da estrela em segundo plano é ampliada pelo efeito gravitacional da primeira estrela. Ou seja, cria uma espécie de uma lente que aumenta o brilho da luz de fundo.
Quando isso acontece, como podes imaginar, é muito raro uma coisa dessas acontecer. Pensa-se que apenas uma em cada 1 milhão de estrelas, em alguma altura da sua vida, sofre o efeito dessa lente gravitacional. Ora, e este conjunto de astrónomos apontou o telescópio espacial, ou melhor, o telescópio espacial Kepler foi apontado para a direção do centro da Via Láctea. Compreende-se porquê, Daniel? Porque é onde há mais estrelas. E, portanto, a probabilidade de termos lentes gravitacionais, microlentes gravitacionais, é muito maior. E então, qual foi a sorte que eles tiveram? Olha, a microlente gravitacional mostrou o brilho de 4 pontos, que os astrónomos dizem que isto não podem ser estrelas. A luz que é apresentada nesta lente gravitacional, microlente gravitacional, não é de estrelas, mas sim de planetas vagabundos. 4 planetas vagabundos, e ainda por cima, Daniel, do tamanho da Terra. Provavelmente do tamanho da Terra. Portanto, imagina a sorte que foi para estes astrónomos olharem para o centro da Via Láctea, temos ali um alinhamento entre duas estrelas, uma mais atrás, outra mais à frente, que aumenta o brilho, e o brilho mostra 4 exoplanetas vagabundos que estão ali à volta do centro da Via Láctea. E, portanto, isto é um daqueles eventos raros, mas que são sempre muitíssimo frutíferos para os astrónomos. Vamos olhar para um que não é mais mítico, mas não é vagabundo. Marte, mais uma vez. Desta vez, Desta vez não é por causa do metano, curiosamente, mas sim sobre lagos. Olha, em 2018, neste mesmo estúdio, nós estávamos a comentar que cientistas europeus utilizaram os dados da Mars Express, que é um dos órbiters da ESA, que analisou os dados de radar que foram utilizados pelo Mars Express para perceber o que é o interior de Marte. Os dados de radar conseguem penetrar a superfície dos planetas, neste caso Marte, e quando nós temos um sinal de radar que é mais intenso, mais brilhante do que por baixo da superfície, do que aqueles que são à superfície, isso permite-nos inferir sobre a constituição do material que está por baixo da superfície de Marte. E na altura, quando foram analisados esses brilhos, estas zonas mais brilhantes de radar do Mars Express, na zona do Polo Sul de Marte, que é o que nós estamos a ver, os cientistas da ESA disseram que aquilo era a prova de que aquele brilho do radar é compatível com água salgada, e, portanto, imediatamente foi dito que estaríamos perante lagos subterrâneos que podiam até ser extensos, mas de pouquíssima profundidade e salgados. Como podes imaginar, mas muita água excitação. Líquida? Água líquida. Como podes imaginar, muita excitação à volta desse tema, mas esta descoberta nunca foi totalmente, ou melhor, aceita de uma maneira unânime, como é próprio da ciência. Validado. E agora aparece um grupo de cientistas da NASA que diz o seguinte: bom, nós analisámos estes dados novamente e, curiosamente, nós conseguimos encontrar aqui uma outra explicação que não necessariamente lagos. Ou seja, nós sabemos que o comportamento elétrico de alguns dos materiais que existem por baixo da superfície de Marte podem camuflar, ou melhor, podem imitar precisamente os sinais de radar de água. Por exemplo, quando nós estamos a falar de argilas, quando estamos a falar de poeira, quando estamos a falar desse tipo de material, os seus componentes elétricos podem simular um sinal muito parecido com água líquida salgada. E eles dizem que isso é muito mais provável do que encontrarmos água líquida naquela zona. E também porquê, Daniel? Porque encontrar água líquida naquela zona seria muito estranho, porque é uma zona muitíssimo fria. Muitíssimo fria, e, portanto, aquela água tinha que ser aquecida com o dobro da energia termal expectável naquela zona para se tornar líquida. E, portanto, não temos aqui um mistério de metano, mas sim da água, mas para uma explicação que acaba por ser muito mais compatível com aquilo que nós encontramos por baixo da superfície de Marte do que propriamente lagos de água líquida e de água que teria que ser também muitíssimo salgada. Mas há mais mistérios de metano no nosso sistema solar, porque houve um estudo, deixa-me que te diga, extremamente especulativo, que analisou aquilo que foi a medição das plumas da lua de Encélado feitas pela Cassini. Encélado é uma das luas de Saturno, conhecida pelas suas plumas, ou seja, pela injeção de vapor de água e de vários materiais que vêm por baixo da sua superfície gélida, onde se suspeita que possa mesmo existir, aí sim, um grande oceano de água líquida salgada, como aqueles que nós conhecemos na Terra. E este conjunto de investigadores olhou para aquela pluma e um dos elementos que encontrou, um dos compostos químicos que encontrou, foi o metano. Daniel, nós falamos em metano e rapidamente pensa-se, origem biológica do metano? Olha, o metano é um composto de carbono e hidrogénio.
E nós, para termos uma origem, sabemos a origem do metano, se é de origem geológica ou biológica, teríamos que olhar com particular atenção ao isótopo de carbono. Coisa que a Cassini não estava preparada. E, portanto, era impossível os dados da Cassini chegarem a uma conclusão sobre a origem biológica ou geológica. E os cientistas dizem que, tendo em conta a grande quantidade de metano que foi encontrado, e utilizando modelos estatísticos, e isto é importante, não são medições, é modelos estatísticos, eles dizem que, face à grande quantidade, é mais facilmente explicável esta grande quantidade de metano ter também uma origem biológica, microbiológica, do que apenas geológica. É uma especulação muito arriscada. Isso é mesmo uma especulação muito arriscada. Especulativo. E o melhor que nós podemos fazer, neste caso, em célula ou em qualquer outro corpo, é termos um instrumento que consiga, de facto, analisar o isótopo de carbono do metano. Porque só assim é que nós sabemos se é origem biológica ou geológica e podemos encerrar, de certa forma, esta discussão. Os estudos, os modelos estatísticos têm validade, são poderosos, mas não são a resposta para tudo e a resposta cabal, mas não deixa de ser um contributo muito interessante. E vamos terminar falando de viagens ao espaço. Para já, a primeira mulher árabe que está a treinar para ser astronauta. Nora Al-Matrouchi é engenheira mecânica, tem 28 anos, vamos vê-la, e é a primeira astronauta árabe que está a ser treinada, que vai ser treinada nas instalações da NASA, para ser, então, a primeira astronauta árabe dos Emirados Árabes Unidos, zona que está a investir cada vez mais no espaço e também com muitas mulheres no seu programa espacial, e isso é muito, muito interessante. Mas para além da Nora Al-Matrouchi, eu queria também deixar esta sugestão para os nossos telespectadores, a partir das 2 da tarde, irem ao YouTube da Virgin Galactic e assistirem àquilo que pode ser um momento histórico, que é a viagem de Richard Branson e de outros seus colegas da Virgin Galactic a bordo do seu avião suborbital. É uma viagem suborbital, não vai ao espaço, não vai aos 100 km de altitude, mas não deixa de ser um momento marcante em que temos... Sim, principalmente porque havia aqui esta competição entre milionários, né? Entre Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX. Exatamente. E a Blue Origin já fiz dizer que, meus amigos, isto não é uma viagem espacial, não vai chegar aos 100 km de altitude, mas não deixa de ser um marco importante, porque temos um bilionário a arriscar a sua própria vida no seu próprio orbitador, neste caso, e que... dia 20 de julho temos o próprio Jeff Bezos da Blue Origin, também vai fazer o mesmo, mas acima dos 100 km. Muito bem. Miguel, obrigado. Obrigado. Bom dia. E assim